Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala assim: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também, quer ausentes ou presentes, ser-lhe agradáveis, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na presença e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Coríntios vai falar sobre a reconciliação. Reconciliação é uma palavra de conexão. Reconciliação é uma palavra de aproximação. E o que é reconciliação com Deus? Paulo, ele nos adverte que nós devemos nos reconciliar com Deus. E como é essa reconciliação com Deus? Uma vez que nós somos pecadores, que nós erramos e que muitas vezes sentimos até vergonha de entrar na presença de Deus com tantos pecados que nós carregamos.
Nós precisamos entender que nós todos, mesmo diante dos pecados, nós precisamos ir à nossa fonte, que é o nosso Criador. Assim como uma criança que erra, ela precisa ir até o pai. E quando o pai observa que a criança errou, muitas vezes a criança se sente envergonhada, se sente triste porque não quer magoar o pai. Mas a carne dela, pecaminosa, faz com que ela faça coisas que desagradem o pai e a mãe. Mas mesmo assim, elas precisam se achegar porque elas precisam de ajuda para reparar o erro que elas fizeram. Um exemplo de uma criança que quebra um copo de vidro e a criança não sabe juntar os cactos de vidro para jogar fora. O que essa criança vai fazer? Ela vai chorar, ela vai se arrepender, porque a mãe pediu para não pegar o copo de vidro, e ela vai ter que ir até a mãe para pedir ajuda. E conosco também é assim. Quando nós quebramos um pacto, um princípio, um mandamento, esse copo fica quebrado. E se nós deixarmos esse copo quebrado, ele pode nos ferir mais e mais. Podemos sangrar se pisar nele. Precisa-se ser juntados cacos. E precisa que aquele vidraceiro, aquele que sabe fazer o copo, o faça de novo. E se reconcilie com você, os seus pais. E com Deus não é diferente, porque Deus é Pai. E quando nós entendemos que nós temos um Pai, que Ele entende e sabe que nós pecamos, Deus sabe que nós erramos. Porque muitas vezes fazemos escolhas pelas nossas próprias vontades. Porque muitas vezes nós não pedimos o conselho de Deus, a ajuda de Deus, a vontade de Deus. Mas nós pedimos a nossa vontade. E quando nós pedimos a nossa vontade, o nosso caminho é árduo. O nosso caminho tem uma consequência muito grande. E as consequências que nós carregamos, elas são doloridas, porque quando nós colocamos a mão, Deus tira a mão. Então nós precisamos nos entregar por completo ao Senhor. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas forças, renunciar tudo aquilo que nós achamos e acreditamos que nós vamos fazer. Porque quem faz todas as coisas é o Senhor no tempo determinado. Mas quando nós temos essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, quando nós queremos colocar a mão para arrumar, para dar um jeitinho, para falar, Deus, não, fica aí que eu vou dar um jeito, eu vou resolver, vai dar tudo certo. E quando nós colocamos a mão onde Deus pede para nós não colocarmos, nós sofremos consequências gravíssimas. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós devemos deixar tudo nas mãos do nosso Pai, porque Ele sabe cuidar de nós. Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Deus, Ele sabe que nós pecamos, nós erramos, que muitas vezes nós entramos no caminho que não é para entrar. Deus, Ele sabe que nós precisamos da misericórdia dEle, da força dEle. Mas quando nós, na nossa rebeldia, queremos fazer do nosso jeito, nós tropeçamos e caímos, porque a nossa carne ela é frágil ao pecado. A nossa carne ela é aberta ao pecado. E se nós não fortalecermos o nosso espírito, nós não conseguimos. Quantas vezes nós falamos, não, agora eu já estou cheio do Espírito Santo, pode vir o que vier, que nada vai acontecer. E quantas vezes nós erramos? Quantas vezes naquilo você fala, não, nisso eu não vou errar, tô certinha, tô certinho. E quando você vê, você já tá lá. Mas isso é para que Deus mostre a nós a nossa vulnerabilidade.
a nossa sensibilidade a este mundo que é carnal. Quando Paulo fala que melhor é morrer do que viver, porque morrer para ele é lucro, porque a nossa confiança deve estar no mundo espiritual. A nossa confiança deve estar na eternidade. A nossa confiança deve estar na vinda de Jesus para as nossas vidas. E quando nós nos reconciliamos com Deus, e o que é reconciliar? É nos aproximar dele. É gerar novamente essa conexão e falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu preciso expiar o meu pecado. Não vai ser fácil, porque nós precisamos entender que cada pecado, assim como uma infração de trânsito, existe uma pontuação. Existe uma pontuação de grave, gravíssimo. E quando o pecado é gravíssimo aos olhos do Senhor, que é sentença de morte, a reversão disso é uma reversão grandiosa. E nós precisamos entender que Deus ele quer resgatar as nossas almas. E por isso nós devemos fugir do pecado, abandonar o pecado. Por isso nós devemos entrar na presença de Deus, nos reconciliar com Ele, voltar a nossa conexão com o Senhor para que Ele possa ouvir as nossas vozes, ouvir aquilo que nós temos. Porque se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, as coisas não andam, as coisas não prosperam, as coisas não fluem. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E qual que é o centro da vontade de Deus? É a santificação. E para que nós busquemos essa santificação, primeiramente nós precisamos nos reconciliar com Ele. E se hoje você sentiu no seu coração esse desejo de se reconciliar com o nosso Pai, eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a lembrar da conexão que você tinha no passado com Ele, a lembrar de onde você caiu e como você pode reverter isso ao seu favor diante da presença dEle. Hoje é momento de reconexão com o Senhor. Hoje é momento de reconciliarmos com o Pai e fazer diferente. Porque quando nós nos arrependemos, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos as nossas atitudes, as nossas ações, para que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas. Então vamos orar. Ó Pai, que conhece todo o nosso caminhar. O Senhor sabe o quanto nós nos arrependemos por desagradar o Senhor, por errar o alvo, por desviar-nos do caminho que o Senhor traçou para nós. Quantas perdas, Senhor, nós tivemos porque nós abandonamos o caminho, porque nós desistimos, porque nós não avançamos, mas sabemos que o Senhor é aquele que restitui. O Senhor é aquele que quer nos reconciliar conosco e nós estamos na sua presença, Pai. Porque sabemos o erro que cometemos, porque entendemos que nós infringimos as suas leis, que nós desagradamos na maneira em que nós fizemos as nossas escolhas. Escolhas erradas, escolhas do mundo, escolhas que nos deixaram com as vestes sujas, escolhas que nos apagaram, que tiraram a luz que existia dentro de nós. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque não queremos fugir da sua presença, mas nós queremos revelar ao Senhor que estamos tristes, que estamos abatidos, angustiados, sofrendo por causa do nosso pecado. E nós não queremos mais errar.
Nós não queremos mais, Senhor, desagradar ao Senhor. Então, por isso, nos ajuda. Ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos seguir. Molda, Senhor, o nosso coração conforme a sua vontade, o seu querer, porque nós queremos, Pai, estar debaixo da sua cobertura, estar dentro das suas asas, protegidos, Senhor, do mal. Que possamos todos os dias nos alimentarmos dessa sua palavra. Que possamos nos fortalecer na tua presença, Pai, porque a nossa carne é fraca, mas sabemos que em ti nós podemos todas as coisas. Então se revela a nós, Pai. Que o Senhor possa nos dirigir o caminho da nossa expiação pelo nosso pecado. E que nós venhamos, Senhor, a nos dobrar diante de Ti e reconhecer que o Senhor é Deus das nossas vidas. E que o Senhor tem o controle total de todas as coisas. E o Senhor não torna o culpado por inocente. E por isso nós estamos aqui, Pai. Porque nós erramos, Senhor. Mas nós queremos colocar essa nossa culpa diante da cruz. Porque o seu Filho morreu por nós, Senhor, para a liberação de todos os nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui reverenciando tudo o que Jesus fez por nós. E nós somos gratos, Pai, por esse sacrifício, por esse derramamento de sangue, Senhor, pelo seu Filho amado. Nós te louvamos, Senhor. Nós entoamos louvores a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus de resgate. O Senhor é o Deus que restitui as nossas vidas, as nossas almas, porque o Senhor nos deseja, o Senhor nos quer. E é por isso que nós estamos orando ao Senhor, porque não há outro Senhor que possa nos resgatar. Não há outro Senhor que possa nos livrar e nos ensinar. Obrigada pela sua correção, Senhor. Obrigada pelo seu ensinamento, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor nos direciona. E é diante da sua presença, Pai, que nós viemos aqui para reverenciá-lo e nos reconciliar com o Senhor. Te damos honra, glória e toda a majestade, porque o Senhor é o nosso Rei. Amém. Que essa oração possa abençoar o seu dia, que essa conexão com o Senhor possa permanecer firme na sua vida e que todos os dias as nossas almas anseiem estar na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.